Olá, alunos! Vamos continuar aqui aprendendo a sintaxe do PHP. Hoje a gente vai falar sobre classes, orientação a objetos. Vamos ver como usa a orientação a objetos no PHP, né? Finalmente! Aqui, dentro da aula 3.3.1, eu tenho um arquivo pessoa.php e nesse arquivo eu vou ter a minha classe pessoa, né? No PHP, eu posso escrever o meu programa inteiro num arquivo só. Posso colocar várias classes num arquivo só ou nenhuma classe. Só que para deixar organizado, a gente sempre vai deixar só uma classe por arquivo. Bem parecido com outras linguagens de programação, né? Por exemplo, Java, C Sharp, etc. A primeira coisa que a gente vai escrever, né, o primeiro comando é esse namespace. Esse namespace seria como se fosse o pacote em que essa classe está. Esse pacote não tem nada a ver com a estrutura de pastas. É lógico que é bom que tenha alguma coisa a ver, mas ele não precisa. Por exemplo, aqui eu estou na aula 3.3.1, né, tem o arquivo pessoa.php, né, que é exatamente o mesmo nome da classe, e eu coloquei o namespace aplicação modelo. Então, aplicação contra barra modelo. Então, esse seria um namespace, vamos supor, de uma aplicação que eu estou desenvolvendo, que usa MVC, né? E a classe pessoa faz parte do modelo. Então, por isso que eu coloquei esse namespace. Aqui está a classe pessoa. As palavras-chave são as mesmas das outras linguagens, não muda nada. Então, aqui, ó, class, pessoa, abre chaves. Eu tenho um atributo aqui que é nome. Então, como o nome é como se fosse uma variável, a gente sempre vai usar o dólar. Então, lembra de colocar o dólar aqui antes dos atributos, nome de atributo. O modificador aqui de acesso são os mesmos que vocês já trabalharam. Tem o público, o privado e o protegido. Vocês lembram para que serve cada um? O público é um acesso permitido de qualquer lugar. O privado é um acesso permitido só dentro da própria classe, só dentro aqui da própria classe pessoa. E o protegido? Protegido tem muita gente que nem lembra que existe, né? O protegido ele permite que as classes filhas acessem o atributo. Então, esse daí é o protegido, né? Como que eu escrevo um construtor em PHP? Muitas linguagens acabam usando o mesmo nome da classe, assim, né? Então, se essa classe pessoa, se existir aqui o método pessoa, é o construtor. Mas no PHP, se não me engano, ele tinha essa possibilidade, mas no final das contas o que foi adotado foi escrever underline, underline, construct. Então aqui tem dois underlines. Tem coisas que são reservadas, alguns nomes reservados no PHP, eles costumam colocar dois underlines antes. Porque caso você queira colocar alguma coisa reservada, você pode colocar um underline. Dois underlines seria coisa da linguagem do PHP. Mas nada impede você criar um método com dois underlines também. Então esse daqui é o construtor. Então, para escrever o construtor, eu coloco modificador de acesso, coloco function, né, e o nome do construtor. E esse nome aqui, construct, né? Então, vocês têm que usar essa sintaxe. Se não me engano, até nas novas versões do PHP, essa é a única que funciona. O resto já foi ou removido ou depreciado. Já. Aqui eu passo os parâmetros, como se fosse qualquer função. A diferença entre as funções que a gente viu é que agora esse método está dentro de uma classe, então ele pode acessar outros métodos dessa classe, pode acessar atributos. E como que faz isso? Você vai ter que usar o this. O this também já tem várias linguagens. Aqui no PHP a gente vai ter que colocar o cifrão. Então não pode esquecer, né, que nem muitas vezes esquecem e fica desse jeito, aí não vai funcionar. Tem que colocar cifrão this. E aí, como eu faço para acessar ou o atributo ou o método? Aí eu vou usar uma setinha. Lembra que eu tinha falado que o ponto em PHP serve para concatenar strings? Por exemplo, aqui, ó,
escrever aqui nome, vai ser Pedro, aí eu concateno com outro string aqui, Silva. Então, o ponto serve só para concatenar strings, ou se eu escrever um número assim real, né? Então, se eu quiser acessar um método em outras linguagens, ou acessar um atributo, geralmente é com o ponto. Em PHP, não. Em PHP é uma setinha. E essa setinha é o menos maior. Também não pode confundir com a outra setinha, que é o igual ao maior. Ó, essa setinha aqui, a gente usa nos dicionários, nos vetores, para definir chave e valor, que a gente já viu. Eu acho isso daqui bem ruim, porque são 2 caracteres. Isso daí incomoda na hora de escrever. Ter que digitar o menos e o maior. Então, a ideia é que seja uma seta. Então, eu estou acessando aqui o atributo nome e vou guardar o valor do parâmetro nome. Em PHP tem mais uma coisa chatinha. Aqui eu usei o this porque é óbvio, né? Porque tanto o parâmetro quanto o atributo, eles têm o mesmo identificador. Então, eu tenho que saber diferenciar um do outro. Mas vamos supor que o parâmetro fosse x. Aí você pensa, bom, se agora o parâmetro é x, para que eu vou usar, né, o this? Porque é só uma palavra a mais que também fica poluindo o meu código, é mais coisa para escrever desnecessária. Então, em PHP é obrigatório. Se você não escrever, não funciona. Para você acessar métodos e atributos da classe, vai ser obrigatório você escrever esse this. Muitas vezes você vai esquecer, aí não vai funcionar como você quer o programa, porque na verdade vai ficar desse jeito. Então, o nome vai ser uma variável ali local. Você não vai estar acessando o atributo. Só que esse tipo de erro é mais difícil de acontecer, porque quem bate o olho aqui já vê que é uma variável. Só que tem um outro erro que sempre quem está aprendendo, ou até mesmo quem já programa há um tempo, de vez em quando comete, que é na hora de chamar método. Na hora de chamar método, é muito fácil escrever getNome. Agora, quem bate o olho aqui não vê que está errado. Igual bater o olho aqui e ver que é uma variável. Se bater o olho aqui, parece que está normal. Mas, como eu disse, em PHP é obrigatório. Você sempre tem que usar o this. Então, esse código aqui não vai funcionar, a menos que exista uma função global com esse nome. Vai dar um erro falando que essa função não existe. Então, você vai ter que colocar o this, setinha, getNome. Atributo e método. Então, obrigatório o this, setinha. O this representa o objeto atual que está instanciado. A gente vai ver que para acessar atributos e métodos estáticos é de outro jeito. Então, isso daqui é para acessar o objeto instanciado. Então, não pode confundir isso daí. Aqui tem um exemplo de getSet, né? Então, getNome, return thisNome e o setNome para definir o nome. Classe bem simples, então a classe pessoa só tem um construtor, tem um atributo nome privado, então eu vou ter que usar os métodos acessores aqui públicos. Como que eu uso então essa classe? Ó, a classe termina aqui, geralmente a gente não vai usar a classe no mesmo arquivo, né? A gente só vai declarar a classe. Bem parecido assim com Java, com C Sharp, a gente vai tentar seguir essa linha que é mais por ser bem organizado. E a forma que o pessoal que programa PHP, que programa frameworks PHP, acaba usando. Então aqui eu fiz 2 arquivos. Eu criei o main1 e o main2.php, que é o que a gente vai rodar no terminal, e a gente vai usar essa classe aqui. Como que eu uso? Então, tem 2 formas, por isso que eu deixei em 2 arquivos. Nesse primeiro arquivo, ó, eu defini um namespace. Então, em cada arquivo, eu posso ter um namespace. E se eu quiser definir, ele tem que ser a primeira coisa, o primeiro comando do arquivo. Se não for, vai dar um erro. Então, o primeiro comando aqui, e aqui também, tem que ser o namespace. Até agora a gente não usava.
Se eu não escrever nada de namespace, é como se eu estivesse na raiz. Eu não estou dentro de nenhum pacote assim. Eu estou na raiz. Aqui eu coloquei o mesmo da nossa classe, aplicação modelo. É o mesmo. Então, é como se os dois estivessem no mesmo pacote. Então, como os dois estão no mesmo pacote, fica mais fácil na hora de instanciar uma classe. Primeira coisa que eu tenho que fazer, o PHP vai rodar esse main.php. Ele não sabe aonde estão outros arquivos, onde estão outras classes, eu que vou ter que dizer para ele. Como não existe um projeto, né? Por exemplo, quando você vão criar uma nova aplicação em Java, você não cria um arquivo só, você cria um projeto. Então, todo esse projeto já está bem ligadinho, já tem onde está cada classe, etc. A máquina virtual do Java já consegue carregar automaticamente as classes. Você tem que incluir ela lá no começo do arquivo, né? Mas já tem toda essa facilidade. No PHP não tem essa facilidade, porque cada arquivo ele é separado, como se fosse isolado. Então eu vou ter que incluir na mão os arquivos que eu quiser. Por exemplo, eu quero usar a classe pessoa, eu tenho que incluir na mão esse arquivo. Mais para frente a gente vai ver que não é tão rudimentar assim o PHP. O PHP tem uma funcionalidade que é você implementa uma função que carrega automaticamente. Então, ele não vem com essa função, mas ele te dá a opção de criar uma. E aí, sim, as classes vão ser carregadas todas automaticamente, né? Ele te dá essa opção. Mas aí você que no braço vai ter que montar essa função ou pegar pronta da internet. Então, tá aqui, ó. Como que eu incluo um arquivo? Tem 4 formas de incluir um arquivo. Tem o require, tem o require once, tem um include, tem um include once. Nossa, está difícil aqui escrever. Então, require quer dizer que ele é obrigatório e o include é opcional. Você só pede para incluir. Essa é a diferença entre os dois. Se eu usar o include e passar o nome do arquivo .php, aqui é porque está na mesma pasta, né? Senão eu tenho que colocar, né? Pasta, entrei em tal pasta, ou se não voltei uma pasta, entrei em outra pasta. Você que vai ter que colocar o caminho do arquivo. Se ele não consegue achar esse arquivo, o que acontece? Nada, segue a vida e continua rodando o programa mesmo que ele não consiga incluir o arquivo. Então esse é o include, esse é opcional. O require, ele é obrigatório. Se, de repente, eu tento incluir o arquivo PHP e não consigo, ele vai dar um erro e vai parar de rodar o meu programa aqui nessa linha. Então, por isso que a gente sempre vai usar o require. Sempre vai usar o require. Tá, agora tem a versão once, tanto do require quanto do include. O que essa versão once faz? Once significa uma vez. Em inglês, né? Então é só uma vez. Significa que na hora que o PHP estiver rodando, o interpretador do PHP ele vai saber quais arquivos já foram incluídos e quais que não foram, né? Na verdade, ele guarda quais já foram incluídos. Se você fica chamando require, ele vai incluindo quantas vezes você escrever. Então, se eu falar assim, ó, require a.php, desse jeito, o que vai acontecer? Nessa linha 4, o PHP inclui esse arquivo. Então, esse arquivo é rodado. Depois, esse arquivo é rodado de novo. Depois de novo e depois de novo. Quando eu uso o once, o PHP vê se já rodou. Se já rodou, ele não roda de novo, porque ele só vai rodar uma vez. Então, para isso que serve o once. Se eu mudar esse require aqui para once, nessa primeira vez, ele inclui o arquivo. Legal, porque é a primeira vez. Nessa segunda vez, ele olha se já foi incluído. Ah, esse arquivo já foi. Então, ignora. Não vamos incluir de novo. Aqui ignora, aqui ignora. Aqui pega esse pessoa.php.
Então, também a gente sempre vai usar o require once, a não ser que a gente tenha uma boa justificativa, seja algo que não tenha problema de ser incluído várias vezes. Vou dar um exemplo. Quando a gente começar a programar uma aplicação web, a gente pode pegar a parte visual, a parte da interface gráfica, que é o HTML, e quebrar em pedaços. A gente pode quebrar em pedaços, vamos dizer, nosso sistema, a parte visual. Vamos supor, pode ter o cabeçalho, o rodapé, que todas as partes do nosso sistema vão ser iguais. Vai ser o mesmo cabeçalho e o mesmo rodapé, só vai mudar o meio. Então, não teria problema se eu quisesse incluir várias vezes o cabeçalho, várias vezes o rodapé, ou se tem alguma janelinha no nosso sistema. Só que a gente pode querer criar várias janelinhas. E como a gente vai então reutilizar esse código de criar uma janelinha, a gente cria um arquivo separado com todo esse visual, esse código de criar janelinha, todo o HTML dele. E aí, toda vez que a gente precisar criar uma nova janelinha na nossa visão, a gente inclui esse código. Então, ele vai poder ser incluído várias vezes, vai poder executar várias vezes. Aí, a gente pode usar o require, não tem problema. Só que quando a gente estiver incluindo o código-fonte, por exemplo, classe, a gente só pode incluir uma vez. Porque se eu tentar incluir duas vezes esse arquivo pessoa, na segunda vez que esse arquivo for rodado, quando chegar nessa linha classe pessoa, vai dar um erro. Porque ele vai falar que você não pode criar classe pessoa, porque a classe pessoa já existe. Já foi declarada a classe pessoa. Então, aí vai dar um erro. Agora que já entendemos o require once, vamos usar a nossa classe. Vamos criar objetos. Para criar, muito simples, mesma sintaxe das outras linguagens. New, nome da classe, entre parênteses aqui, você está chamando o construtor da classe e passando parâmetros para o construtor. Né? Então, fulano vai ser o nome da pessoa. E aí, para eu acessar atributos e métodos, uso a setinha. Então, está aqui, ó, pessoa getNome, vai imprimir na tela o nome da pessoa fulano. Eu também posso colocar o nome completo da classe. Aqui eu não coloquei porque eu estou no mesmo namespace. Então, como eu estou no mesmo namespace, se eu não coloco o namespace da classe, ele vai procurar no mesmo que eu estou. Então, aqui é o nome completo. Né? Começa aqui com barra da raiz, né? Aplicação, modelo, pessoa. E assim eu consigo incluir a classe. Criei um novo objeto. Quer dizer, aqui eu estou criando um novo objeto, mas ninguém vai ficar usando essa sintaxe aqui porque ela é muito extensa, é muito ruim de trabalhar. A gente sempre vai usar essa daqui, né? Só que nem sempre eu vou estar no mesmo namespace. Pode ser que eu esteja escrevendo um controlador, eu estou na classe controlador e a classe controlador vai precisar chamar um modelo. E aí? Eu vou ter que ficar escrevendo o nome completo? Não. Para isso tem o main2. O main2 é um exemplo que não tem namespace, então pode ser qualquer namespace menos o da classe pessoa. Nesse caso aqui é o namespace raiz. E aí, o que eu vou ter que fazer? Como eu estou em namespace diferente, eu vou ter que fazer isso aqui. Ó. Eu vou ter que usar esse comando use, que é usar, né? Para falar que eu vou usar a classe pessoa. Então, eu coloco aqui sempre o nome completo. Não dá para, pelo menos até onde eu sei, não dá para colocar abreviado. E você não precisa colocar essa barra aqui, sempre vai escrever o nome completo. Então, o nome completo é aplicação modelo pessoa. E para que serve isso? Bom, a partir de agora, depois que eu escrevi isso aqui, é lógico que ele vai procurar para ver se já está carregada a classe pessoa, se não tiver vai dar um erro. Por isso que eu já incluí o arquivo, então já está carregada, só que ela está em outro namespace. Agora, falei que eu vou usar. Agora, a partir da linha 7 em diante, é só fazer new pessoa. Se eu não tivesse escrito essa linha aqui, daria um erro aqui no new pessoa. Ó, eu vou comentar essa linha e a gente vai rodar o main2. PHP main2. Fatal error, né? Não existe classe pessoa. Classe pessoa não encontrada. Vamos ver onde ele procurou a classe pessoa. Ele procurou... aqui ele só colocou classe pessoa, né? Ele não falou qual é o namespace. Por quê? Porque a gente está na raiz. Então, ele procurou essa classe na raiz. E não existe essa classe na raiz. Então, por isso que precisa
dessa linha aqui, para a gente conseguir rodar sem problema nenhum. Ó. Agora rodou, nome, fulano, ciclano. Da mesma forma, a gente sempre vai poder escrever o nome completo, só que, como eu já falei, isso daqui é pouco usado. Vou rodar o main 1 também, só para vocês verem. Mesma coisa, né? A única diferença entre os dois arquivos é o namespace. Beleza. Então, essa foi a aula inicial de orientação a objetos. No próximo vídeo, a gente vai explorar ainda mais com herança e interfaces, essas coisas. Até mais.